Jesus mudou a nossa história. Jesus nos fez família. Jesus fez tudo isso e muito mais, né? Acabamos de cantar que nós fomos lavados pelo sangue de Jesus. E é por isso, irmãos, que a gente decidiu, durante um ano, falar sobre Jesus. E esse é o tema, né? Do nosso próximo ano. E aí tem algumas coisas estranhas que só acontecem na PIB. Tipo, irmãos, acredite se quiser, só hoje eu fui perceber que tem todo culto um elemento aqui que faz sentido com o tema. Você já tinha percebido isso? Tem uma galera falando que não. Ó. Eu não tinha. Quando eu olhei, falei, olha só. E aí eu perguntei para as meninas. Fui olhar lá o... Não está passando aqui. Você projeta para mim, por favor? Eu fui olhar os outros temas. E aí ela foi me contando o que tinha de elemento nos outros temas. Se os meninos conseguirem projetar aí, por favor. A gente, olha, o primeiro culto, né, de novembro foi simplesmente o verbo. Alguém lembra o que tinha aqui na frente? Nem as meninas lembram, mas tudo bem. Olá, tem gente, eu perguntei, ela falou que não lembrava. Era uma placa escrita. Depois tinha simplesmente o Criador. O que tinha? Olha, pessoal, presta atenção. Gente, eu não percebi isso hoje, eu estou indignada. Depois tinha simplesmente a luz, esse eu lembro. Tinha um LED, boa. Simplesmente unigênito. Olha, então, poucas pessoas, hein? Plenamente simples. Quarta-feira. As meninas também não lembram. Aí não tinha, porque era simples, boa. E hoje... não, teve simplesmente o Cristo, que foi quarta, na verdade. Foi primeiro? Boa. E hoje, simplesmente Cordeiro. Olha que bonitinho. Você sabe que o Cordeiro, acabei de perguntar para o ChatGPT, é uma ovelha, só que é uma ovelha novinha, até 1 ano. Aí fala que é cordeiro, depois de 1 ano vira ovelha. Você sabia disso? Também não. Pois bem, hoje nós vamos falar sobre simplesmente o cordeiro. E nós escolhemos o Evangelho de João para a gente trabalhar esse ano. Então, além dessa curiosidade, né, nós começamos o ano da PIB Itaim em novembro, porque novembro é o mês que nós fazemos aniversário enquanto igreja. Então, sempre começa um novo ano em novembro. E nós vamos passar esse próximo ano aí, de novembro a novembro, falando sobre Jesus Cristo na perspectiva de João. Então, Mateus, Marcos, Lucas e João são os evangelhos que tratam, né, a respeito da vida de Cristo aqui na Terra. Mas João, ele é um pouquinho diferente dos outros evangelhos. Parece que Mateus, Marcos e Lucas falam muito de Jesus numa perspectiva do nascimento dele aqui na Terra. Então, Mateus começa trazendo a genealogia, Lucas se preocupa bastante em contar como é que foi o nascimento, mas João, ele já começa lá no primeiro versículo, dizendo que Jesus já estava desde o começo de tudo. Jesus já era antes. É interessante que João, ele não quer contar muito a história do que aconteceu com Jesus quando ele nasceu aqui, mas João quer deixar muito claro quem Jesus é. Porque o público que lê João é um público que já ouviu muito falar de Jesus. Ele não é um público desconhecido. É um público que já tinha ouvido falar a respeito de Jesus. Não era um público que vai ler e vai falar, puxa, mas quem é esse de quem João está falando? Mas é um público que ouviu a respeito de Jesus desde quando era pequeno. O povo de Israel ouviu durante muito tempo, durante toda a sua trajetória, a respeito de um Messias que iria vir. E esse Messias, ele era identificável. Então, quando o Messias aparecesse, o povo de Deus, o povo de Israel, iria olhar para ele e falar, olha ali o Messias, olha Jesus ali. Então, no Antigo Testamento, nós encontramos todas essas características a respeito de Jesus. E aí, quando Jesus vem, as pessoas começam a identificar nele que ele era o Messias.
E você sabe que até hoje em Israel existe a síndrome do Messias. Não sei se você já ouviu falar sobre isso. A juventude já, né? A gente fala muito disso na IBD, né? Parece que eu sempre uso esse exemplo. Doideira, né, meninos? Mas lá em Israel acontece muito disso. De pessoas que vão para Israel, chegam lá e começam a ver Messias e ouvir sobre o Messias. E a pessoa vira e fala assim, ué, eu acho que eu que sou o Messias. E era muito comum na época de Jesus que aparecessem outros falando que era o Messias. E para o povo de Deus era importante essas características acerca de quem Jesus era. Porque eles iriam olhar para Jesus e identificar que ele era o enviado de Deus. E existia no povo de Israel, um dos rituais que eles faziam era o dia da expiação, que era o dia em que eles se purificavam. Então, o sumo sacerdote tinha algumas atribuições nesse dia da expiação. E uma delas está aí nesse texto. O sacerdote, o sumo sacerdote, colocar as 2 mãos sobre a cabeça de um bode vivo. E sobre ele confessaria todas as iniquidades dos filhos de Israel. Todas as suas transgressões e todos os seus pecados. E colocaria sobre a cabeça do bode. Depois ele pegaria esse bode, mandaria ao deserto pela mão de um homem, à disposição para isso, e assim o bode levaria sobre si todas as iniquidades, os pecados deles, para uma terra solitária, e o homem soltaria o bode no deserto. A ideia da expiação é um momento de purificação. Então o povo de Israel pegaria aquele bode, contaria lá tudo que fez, já imaginou? Você colocando a mão no bode assim, fofoquei, falei mal da minha vizinha, aí fala mais baixo, falei mal da minha mãe, né? Falaria todos os pecados ali e mandaria o bode para o deserto. E assim seria um ritual de purificação entre o povo de Israel. Irmãos, a gente ainda faz isso. Muitas vezes nós queremos um bode. Nós queremos identificar o culpado. Nós queremos dar para alguém a culpa sobre alguma coisa. Não sei se você viu, recentemente saiu na Netflix a história da Eloá, o caso da Eloá. Não sei se você viu, eu era adolescente na época, não lembrava direito. Fui assistir aquela história, mais de 5 dias de sequestro, e virou um fervo no Brasil, não se falava em outra coisa, não se transmitia outra coisa. Mas a grande expectativa, como se fosse uma novela, era que aquele cara saísse e fosse preso. E existe no nosso coração, parece que uma necessidade de culpar alguém. Eu gosto muito de assistir série criminal, mas eu quero ver a pessoa presa. Aí quando a pessoa aprende, eu falo, tá bom, agora eu não preciso assistir mais. Mas tem esse desejo do nosso coração de ter um bode, de ter um nome, de ter um culpado. Roubo no INSS. Eu quero alguém culpado, eu quero um rosto, eu quero um nome. Ah, não, tem 10 pessoas investigadas, 30 foram presas. Não, mas quem que foi? Parece que a gente joga os problemas da nossa nação, os problemas da nossa família, os problemas do nosso trabalho em cima de um nome. E quando essa pessoa recebe a punição, isso gera em nós um pouco de satisfação. E era esse sentimento que esse bode causava. É como se o povo de Israel colocasse sobre aquele bode todos os problemas. E aquele bode tirava, então, o pecado do meio do povo. Mas quando João Batista fala a respeito de Jesus Cristo, ele usa uma outra ideia. Ele não usa mais a ideia do bode, mas ele usa a ideia do Cordeiro de Deus. Então, no texto de hoje, nós estamos exatamente no momento em que João Batista se encontra com Jesus. E diferente dos versículos anteriores, que as pessoas vão perguntando quem João Batista é, aqui João Batista se encontra com Jesus, e quando ele vê Jesus vindo, ele diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João Batista, ele não
está batendo papo com as pessoas que estão ali ouvindo ele, mas ele identifica em Jesus uma característica que é muito diferente do bode. Porque aqui o cordeiro, ele tira o pecado. E essa ideia de tirar, no original, é uma ideia de que Jesus toma sobre si a culpa, o erro. Então, tem uma diferença clara aí entre o cordeiro de Deus e o bode vivo. Porque, irmãos, se nós colocamos a culpa sobre alguém e essa pessoa é punida, isso pode gerar em nós alguma satisfação, mas não gera em nós restauração. Você pode ter muito ódio de alguém, e você pode ter até razão para isso. Talvez alguém te deva alguma coisa. Mas se essa pessoa for punida, você pode ter certeza que isso não restaura o seu coração da dor que você sofreu. Eu conversei há alguns dias atrás com uma mulher que foi violentada pelo marido. E a gente conversando sobre isso, e a ideia e a história, no final das contas, eles se divorciaram, e faz muito sentido isso, mas a dor continuou. O casamento acabou, a separação ocorreu, mas a dor continuou. Porque identificar o culpado não dá conta, irmãos, de restaurar o nosso coração. É por isso que vingança não gera em nós restauração. Não gera em nós paz. E é por isso que o cordeiro assume a culpa. É por isso que Jesus assume o nosso BO. Porque quando Cristo faz isso, e quando Cristo coloca sobre ele os nossos pecados, ele nos traz paz. Ele traz ao nosso coração aquilo que fica quando a dor vai embora. Porque fica uma ausência. Imagina pessoas que foram, as famílias, né, de pessoas que foram assassinadas, e vem lá o assassino sendo preso, e tem que ser preso mesmo, mas a vida não volta. O que Cristo traz para a gente é essa sensação, na realidade é esse momento em que a ideia não é explicar o que aconteceu, mas é tirar essa culpa de dentro de nós. Ou tirar o peso daquilo que foi destruído. Existe em nós, irmãos, uma necessidade de restauração quando o pecado vai embora. Existe em nós uma necessidade de sermos abraçados. E existem coisas em nós que precisam ser refeitas quando o pecado vai embora. E é isso que o cordeiro faz. Nós não precisamos de um bode para jogar sobre ele os nossos pecados, ou os pecados da nossa família, ou os pecados do que alguém fez com você. O que você precisa é de um cordeiro que tire do seu coração essa culpa ou esse ódio que você tem de alguém. E João Batista continua falando, que Jesus é este de quem ele estava falando antes. Porque ele já havia dito que depois dele viria alguém que era mais importante do que ele, porque já existia antes dele. E é muito importante João Batista falar disso, porque João Batista está no ápice do seu ministério. João Batista tem muitos seguidores. E uma coisa muito interessante é que os discípulos de Jesus, alguns discípulos de Jesus, antes de serem seguidores de Jesus, eram seguidores de João Batista. E é muito importante que João Batista fale isso para os discípulos. Olha, eu tenho meu ministério,
olha, eu fiz um bem para vocês, eu expliquei a vocês a respeito de quem era o Messias, mas vocês precisam entender que eu sou secundário. Porque o Salvador, o Cordeiro que tira o pecado do mundo é Ele. E é muito importante que João Batista fale isso, e é muito importante que João já relate isso no primeiro capítulo. Porque não é mais sobre quem João é sobre quem Jesus é. Não é mais sobre o trabalho que João Batista estava fazendo, mas era para quem ele estava apontando. João, ele sai do centro. Mas quando João sai desse centro, desse ápice, alguém precisa subir no altar. Porque se João Batista, essa grande expectativa do povo de ouvir alguém que fale do Messias, mas também de ser o Messias. Existe uma expectativa de quem, de fato, assume o lugar do Messias. E João Batista, mesmo com toda a fama, mesmo com todo mundo indo atrás dele, ele sai do centro e fala assim, não é sobre mim. É sobre um cordeiro que está assumindo o altar. O Salvador é Ele, não sou eu. Eu posso falar bem sobre Ele, eu posso ter exemplos sobre Ele, mas não é sobre mim. Eu não consigo salvar você. Eu não consigo dar conta de todas as suas necessidades. Eu não consigo ter todas as respostas para você. O altar, ele parece uma honra. E existe no nosso coração uma tendência de subir no altar. De ser o salvador da pátria. Só que ele vira uma prisão quando nós não somos o cordeiro. Eu e você, nós queríamos salvar nossa família. Nós queríamos ser os salvadores dos nossos filhos. Nós queríamos ter resposta para tudo no nosso trabalho. Mas que coisa boa, né? Lá no seu trabalho dá um BO enorme. Não, eu tenho que ligar para a Larissa, porque é a Larissa que vai resolver. Olha que maravilhoso. Não, porque quando a Larissa, e isso enche o nosso coração. Só que nós não somos o cordeiro. E se eu e você subirmos no altar para tentarmos ser, a gente não salva ninguém e a gente se prende. Você não dá conta de salvar o seu marido. Você não dá conta de salvar a sua esposa. Você não dá conta de salvar os seus filhos. O que todos eles precisam, o que todos nós precisamos, é de um Salvador. De alguém que de fato dê conta de todas as nossas doideiras na cabeça. Você tem umas doideiras na cabeça? Eu tenho, irmão, umas doideiras que bate às vezes, bate o tique e o teco, ficam umas coisas estranhas assim. Mas só Jesus dá conta de responder isso. Mas o nosso coração tem essa vontade. Estava fazendo discipulado com uma moça e ela estava me contando dos problemas no relacionamento e nós chegamos nessa conclusão de que ela estava tentando ser Jesus, de responder tudo, de resolver tudo, de tomar a frente de todas as coisas. Você que é mãe, provavelmente você já disse, se não sou eu nessa casa. Se você não falou isso, você fez o download errado quando você virou mãe. Porque quando vira mãe, faz uns download, né? Eu ia zoar a Daiane, mas não vou hoje, Dai. E a Daiane tá com umas frases assim, muito mãe. Eu falo, meu Deus, Daiane do céu. Aí parece, né? E aí você já deve ter falado isso, se não sou eu nessa casa. Porque às vezes você queria que as pessoas da sua casa reconhecessem você como salvadora da família. Toma cuidado com isso, porque você não dá conta desse lugar. E João Batista continua falando, e uma coisa muito interessante que João Batista fala é que ele não conhecia Jesus.
Ele fala, ó, eu mesmo não conhecia ele, mas eu vim batizando com água, a fim de que, quando ele chegasse, Israel soubesse que ele é o enviado. Mas o que é muito interessante, irmãos, é que João Batista é parente de Jesus. Ou seja, eles brincaram na infância. Eles fizeram Natal em casa ao redor da árvore. Mentira, né? Totalmente fora do contexto. Aí foi uma viagem doida, né? Mas eles fizeram coisas juntas, mas por que João Batista diz a Páscoa? Ai, olha, que coisa boa. Eles comeram um ovo de Páscoa. Não, também, né? Não, ainda está errado. O cordeiro pascal, com certeza. João Batista e Jesus, eles conviveram. E por que João Batista fala que não conhecia Jesus? Sabe por quê? Porque parentesco não revela Cristo. Convivência com o nome de Jesus não revela quem Jesus é. Estar aqui não significa que nós conhecemos o Jesus verdadeiro. Falamos disso na EBD hoje. Não quer dizer que todos nós estamos aqui, estamos servindo a Deus. Talvez você esteja servindo a um Deus que você criou no seu coração. Porque se o Deus que você adora serve você, já não é Jesus. O que João Batista está falando aqui é que eu sabia, lógico, quem era Jesus, a gente é da mesma família e tudo mais, mas chegou um momento em que eu me encontrei com ele. Houve um momento na minha vida em que eu identifiquei nele que ele era o Messias. Mas a nossa família, nem todo mundo percebeu isso. E aí você sabe, irmão, tem um dado muito legal, que uma pesquisa que a Lifeway fez, que diz que 66% dos jovens cristãos abandonam a igreja nos anos da faculdade. Pelo menos um ano da faculdade, ele abandona a igreja. Puxa, mas cresceu lá, mas ouviu lá, mas foi na EBD. Irmãos, isso não revela se de fato nós conhecemos Cristo. Não revela se de fato nós estamos adorando Jesus Cristo. E qual que é a virada de chave aí para João Batista? E isso faz muito sentido em relação a conhecer Jesus, é que João identifica qual é o papel dele, João, nessa história. Então, se Jesus não é o bode, ele é o cordeiro que tira o pecado do mundo, então ele tira a culpa, então eu dou um passo para trás. Se Jesus é o cordeiro que está no altar sendo sacrificado e o salvador do mundo, eu dou um passo para trás. Mas onde é que eu dou um passo para frente? Eu dou um passo para frente quando eu entendo o que eu tenho que fazer nisso tudo. E o que eu tenho que fazer nisso tudo enquanto cristão é sair do trono do meu coração. Porque Jesus pode ser, sim, o nosso Salvador, e nós não entendermos ou nós termos muita dificuldade que entender que a partir do momento que ele se torna o nosso Salvador, ele também se torna o nosso Senhor. Então não existe mais trono para eu subir, porque o cordeiro que assume o altar, ele também assume o trono, então eu faço o que ele manda. Agora não é mais sobre ver João ou sobre identificar quem é João, mas é identificar quem é Jesus. Não é mais entender o que João Batista está fazendo para o povo de Israel. Não é mais entender que ele está lá no deserto e que as pessoas estão indo lá ouvir, mas é entender sobre quem ele está pregando. E o nosso serviço, né? Ministério significa isso. O seu ministério, o seu serviço, ele serve para isso. Ele serve para apontar quem Jesus é. Porque quando a gente lida com o nosso serviço para virar para nós, para dar resultado para nós, quem está sentado na cadeirinha é a gente.
O nosso ministério, o nosso serviço, aquilo que nós fazemos, serve para tornar Cristo visível. Não é para centralizar pessoas em nós. Por que nós somos cristãos? Por que nós discipulamos pessoas? Por que nós falamos a respeito de Cristo? Para que as pessoas vejam Cristo. Mas o nosso coração tem uma vontadezinha de fama. E é nisso, irmãos, que nós precisamos lutar. Os seus filhos podem e devem ouvir você. Mas se um dia eles quiserem ouvir outra pessoa, você precisa entender que você não é referência para tudo. Você não tem todas as respostas. E você nunca vai ter. Porque nós não somos Jesus, irmãos. O seu marido, a sua esposa, precisa ouvir Jesus. Precisa ouvir Jesus através de você. E o que a gente faz para Jesus é apenas um serviço que a gente presta para Ele. Se um dia eu não estiver aqui, estiver outra pessoa, eu preciso ensinar o meu coração de que é sobre Ele. E que se Jesus estiver sendo glorificado, se Jesus estiver sendo honrado, se o nome de Jesus estiver recebendo glória, o que o meu coração deve fazer é dar glória para Jesus. Por isso que é tão difícil quando a gente se apega a um cargo na igreja, a uma função na igreja. Há algo que não, tem que ser comigo, tem que falar comigo, eu tenho que ser referência. Se eu estou dando aula na EBD e os meninos não vêm, eu já saio da EBD ligando, cadê você? Entendeu? Não faço isso não, estou quase, estou bem perto de fazer isso. Mas não é sobre mim, irmãos. Não é sobre nós, porque o Cordeiro, ele vai assumir o trono. Ele vai assumir o seu coração e ele vai dizer para você o que você tem que fazer. Quinta-feira a gente teve o encontro das meninas e a gente está estudando Efésios. E Efésios 4 começa falando, Paulo está falando com a igreja de Éfeso, e ele fala que eles devem viver de modo digno, conforme a vocação que eles foram chamados. E a gente estava discutindo lá que viver de modo digno não é viver sem pecado. Viver de modo digno é assumir os nossos problemas, assumir as nossas limitações enquanto igreja. Porque na caminhada com Cristo, irmãos, nós vamos pecar, isso não é novidade. Nós que somos cristãos, nós não estamos falando de sermos perfeitos, nós estamos falando sobre lutar contra as nossas vontades. Lutar contra os nossos desejos. E é isso que o Cordeiro faz, ele senta na cadeirinha do seu coração e ele diz para você o que você tem que fazer. E a vida cristã é sobre lutar contra os nossos pecados, lutar contra as nossas vontades, lutar contra os nossos desejos. Pode ser que Deus mude o desejo do seu coração. Pode ser que durante as suas orações Deus mude a sua vontade, mas pode ser que não. Pode ser que você vá até o último dia da sua vida aqui lutando contra um desejo, mas ser cristão é isso. É lutar contra as nossas verdades, porque se a gente, sobre as nossas vontades, né? Porque se a gente não descer do trono, a gente não vai ver o rei. Se a gente não sair desse lugar de comandar as nossas vidas, irmãos, nós não estamos entendendo o que é ser cristão. Não é lavagem cerebral, muito pelo contrário, é luta. É batalha contra quem nós somos. E a igreja de Jesus, ela vive unida e ela vive junta para vivenciar isso. Para olharmos uns para os outros, não como se nós fôssemos superiores, mas para olharmos uns para os outros e entendermos que nós estamos batalhando juntos. E talvez você já tenha vencido um pecado que eu estou lutando. E aí você vai me abraçar e vai falar, vamos embora, Larissa. Isso é sobre ser igreja. Então, algumas frases que ficam para a gente aqui. É preciso
parar de buscar culpados. É preciso parar de identificar nas nossas vidas quem são os responsáveis por nós estarmos no lugar que nós estamos. Talvez seu pai não te responda. E aí você quer muito que ele chegue para você, peça perdão e mude. Mas eu vou te falar uma coisa. Isso não muda a raiva que você tem no seu coração. Porque você já perdeu tempo. Talvez você quer muito que alguém venha e segure sua mão e peça perdão e chore e se jogue no chão. E aí você acha que isso vai trazer paz para o seu coração. Não vai. Porque a dor já está lá. O que você precisa é de um cordeiro que tire essa culpa, que leve com ele a culpa e o peso. Mas é preciso que você desça do altar também. Deixe de se ver como Salvador. Identifique que você tem falhas, limitações. Identifique que você precisa de ajuda, que você precisa conversar, que você tem um problema na sua casa, você não está sabendo lidar, você precisa falar com alguém. E para isso é preciso também que você saia do trono e pare de governar a sua vida. Quando eu estava na África, e eu morei perto de onde Elaine e o Fred são missionários, né? Eles são missionários na Guiné-Bissau, eu fui missionária na Gâmbia. E lá é um país muito parecido com Guiné-Bissau, não tem nada, irmãos. E um dia eu precisava ir no dentista. E não tinha dentista. E o que eu fui fazer? Dobrei o joelho e falei, Jesus, o Senhor sabe, o Senhor é melhor do que eu. O Senhor sabe que eu preciso de um dentista. Eu preciso que o Senhor me mostre um dentista, que o Senhor faça alguma coisa. E eu nem sabia que Elaine estava por lá. Se eu soubesse, né? Elaine e o pastor Fred tinham viajado umas 10 horas, né? Para encontrar com eles. Achei o dentista, fui, glória a Deus, está tudo aqui. Mas aí eu voltei para o Brasil, e depois de um ano, eu precisei de um dentista. Abri o celular, rolei lá os aplicativos, procurei um dentista próximo, né? Vi qual que o plano cobria, fui no dentista, voltei. E aí, quando eu cheguei em casa, eu lembrei disso, eu falei, olha só. A gente, com as comodidades da vida, a gente vai deixando de depender de Deus. Se eu consigo resolver, eu nem pergunto para Ele. Se eu tenho uma resposta, uma solução na minha cabeça, eu já passo na frente, eu já nem pergunto mais. Porque é simples demais eu perguntar para Jesus onde que eu vou no dentista. Mas é preciso que a gente entenda esse lugar de comando das nossas vidas. Tem um caso de um assassino, hoje eu estou muito criminal, né? Um assassino de Green River, não sei se você já ouviu falar. O cara matou, acho que, assim, 60 adolescentes, né? Serial killer, faz do mesmo jeito. E aí encontraram o cara, prenderam o cara e chamaram. Eu vou passar o vídeo, pedir para os meninos já colocar aí. E aí chamaram os parentes desses adolescentes para depor e para falar com esse assassino. Esse assassino estava lá. Só que no meio deles, irmãos, tinha um crente. Eu queria muito que vocês vissem o que um crente falou no meio de tudo isso. Um pai que teve o seu filho assassinado e que se encontrou com um cara que assassinou mais de 50 adolescentes. Pode colocar, por favor? Wish for him to have a long, suffering, cruel death. He's gonna go to hell, and that's where he belongs. Mr. Ridgway, there are people here that hate you. I'm not one of them. You've made it difficult to live up to what I believe, and that is what God says to do, and that's to forgive. You are forgiven, sir.
Muito bom. E esse caso ele é muito estudado por psiquiatras e por psicólogos, porque enquanto as pessoas iam acusando ele não tinha reação nenhuma. E a ideia é que psicopatias não gerem reações. Mas quando esse senhor vira para ele e fala assim: puxa, você me colocou numa situação difícil. Porque a primeira coisa que o nosso coração faz, e é natural e é normal, é odiar você. Só que eu sou crente. Você vai ser punido, você vai ser preso. Nos Estados Unidos, provavelmente, você vai para a cadeira elétrica, pena de morte, sei lá o que vai acontecer com você. Mas tem um desafio para mim, enquanto cristão. Eu preciso te perdoar. Porque a questão, irmãos, não é sobre o que as pessoas fazem com a gente. Porque a gente tem muitas desculpas para sermos maus. A gente tem muitos motivos para devolver a mesma moeda. A gente tem muitas justificativas boas para virar a cara, para não conversar, para passar por cima, para puxar o tapete. Às vezes a gente tem até a razão para fazer isso. Mas não é isso que um cristão faz. Porque Cristo convida eu e você a sairmos do lugar de juiz, a sairmos do lugar de Salvador, a sairmos do lugar de rei e deixarmos o Cordeiro reinar. Eu queria convidar você a baixar a sua cabeça e nós vamos orar agora nesse sentido. Talvez exista algum perdão que precisa ser liberado aqui. Perdão não é esquecer, perdão é deixar de culpar. Talvez você precise entregar a sua dor para Jesus, porque Ele tem poder para restaurar o seu coração. Talvez você precise identificar Jesus como seu Salvador e parar de se achar o Salvador. Ou talvez você precise entender que quem governa a sua vida é Jesus. E por mais que você não entenda o que está acontecendo, por mais que não faça nenhum sentido o que está acontecendo na sua vida, Jesus é quem governa. E nada sai do poder das mãos de Jesus. Nada sai do controle dele, nada foge do controle do Senhor.